Olá, queridos. É um privilégio estar com vocês mais uma vez conectados aqui para a nossa transmissão, o nosso culto virtual. E hoje nós estamos num dia muito especial. Hoje é um dia que há festa aqui na terra e uma enorme festa acontecendo lá no céu. Pessoas entregarão a sua vida, as suas vidas para Jesus Cristo. Pessoas renovarão os seus votos diante de todo o universo, diante dos seres não caídos, diante dos anjos, diante dos seus familiares. Essas pessoas entregarão a sua vida a Jesus, representando que Jesus é tudo para elas. E você que está aí, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, Jesus te chama, Jesus te convoca. Você precisa aceitar o chamado de Jesus antes que seja tarde demais. Não está sob o meu poder ou sob o seu poder a próxima hora da nossa vida. Tudo é muito incerto. É por isso que você precisa tomar uma decisão ao lado de Cristo o tempo todo. Nós estamos agora iniciando uma nova série chamada Entre Algemas. Nós vamos ver ao longo dos domingos deste mês e também de setembro, um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo, o que ele escreveu, o contato que ele teve com Jesus Cristo, como ele foi transformado a partir da contemplação da palavra do Senhor, como ele foi o maior teólogo, evangelista que já houve na igreja. Paulo é um personagem extraordinário, porque nele nós vemos dois aspectos: teólogo e evangelista. Ele era um pastor completo. Deus havia dado para ele diversos dons. Ele foi o que mais escreveu livros no Novo Testamento. Ao total, 13 epístolas. E nós teremos a oportunidade de ver o que ele escreveu sobre Jesus Cristo, o que ele escreveu sobre a salvação, e como nós podemos alcançar a graça através de Cristo, através do que Jesus revelou para ele, os mistérios mais profundos da palavra. Nós teremos este contato. Entre algemas. O sermão de hoje foi escrito numa cela. Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios, ele estava numa cela, acorrentado entre algemas. E o que mais me chama a atenção, e eu já convido você para abrir a Bíblia em Efésios, o que mais me chama a atenção é a alegria do apóstolo. Não parecia que aquele homem havia sido torturado, zombado, escarnecido, sofrido pelos judeus e romanos, 5 quarentenas de açoite menos 1. Não parecia que aquele homem havia sido apedrejado e dado como morto. Não parecia, porque a alegria que ele transpassa em suas palavras apresenta o Cristo que ele encontrou. E isso demonstra para eu e você que mesmo diante das dificuldades, das crises, dos problemas ou aflições, nós precisamos confiar em Jesus Cristo. Jesus dá alegria. Ele preenche o nosso coração. Isso você verá na palavra. Efésios 1, verso 1. Está escrito o seguinte, e você verá aí na tela, aparecendo para você. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, da vontade de Deus. Paulo foi chamado diretamente por Jesus Cristo.
no caminho para Emaús, Jesus fez o chamado para ele, fez o convite, e ele a aceitou. Ele fez parte dos 12 discípulos, sendo então o 13º discípulo, o 13º apóstolo de Jesus Cristo. Ele foi chamado pelo próprio Cristo. Era o ano 58 depois de Cristo. Paulo havia concluído a sua 3ª viagem missionária. Paulo, durante a sua 3ª viagem missionária, viveu 3 anos na cidade de Éfeso. E agora, neste contexto aqui da carta, ele se encontra no ano 62. Ele conclui a sua 3ª viagem missionária. O desejo dele era ir para Jerusalém, para ver os seus irmãos que, quando ele começou o seu ministério, ele fora rejeitado. E aí, com esta determinação em mente, ele parte para Jerusalém em um barco. E agora eu quero que você abra a sua palavra em Atos capítulo 20. E nós leremos agora o verso 17. Vai aparecer para você também. Veja comigo. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja em Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e também de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo estava finalizando então a sua 3ª viagem missionária, o ano 58, rumo a Jerusalém. E ele decide parar em Mileto, naquela cidade. E ele pede para os irmãos que moravam ali para chamar os presbíteros, os anciãos, os pastores da cidade de Éfeso, que ele havia morado 3 anos lá. E aí ele começa a dizer que ele havia ensinado aqueles pastores, aqueles líderes religiosos, toda a palavra. Que ele havia demonstrado para eles qual era o caminho para a salvação. Que eles haviam aprendido o que era o certo, o que era correto, qual era a exortação correta. Paulo não havia deixado de falar nada, absolutamente nada, sobre a salvação em Cristo Jesus. E algumas palavrinhas que me chamam muita atenção nas palavras de Paulo. Ele fala sobre a humildade, sobre lágrimas, sobre provação e sobre a pregação do Evangelho, sobre o evangelismo público, e que ele falava sobre o amor de Jesus de casa em casa. Ele falou sobre as suas provações, e ele falou que mesmo diante das suas provações, ele não deixou de anunciar a palavra do Evangelho. Ele anunciava nas ruas, para todas as pessoas ouvirem sobre o amor de Jesus. Todas as pessoas ouviam. As Escrituras, no livro de Atos, nos apresenta que o Evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu, ali no 1º século. Ele e os apóstolos avançaram o Evangelho. E ele também diz que ele pregava de casa em casa. Isso aqui apresenta o discipulado acontecendo na prática. Porque ele se misturava com as pessoas. Ele estava ali com as pessoas, inclusive na casa delas, apresentando sobre o amor, sobre a graça de Jesus. E sabe o que mais me chama a atenção? Que no livro Eventos Finais, na página 203, está escrito que a grande obra do Evangelho não deverá
encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que ela se iniciou lá no passado. Nós receberemos o Espírito Santo, nós pregaremos o Evangelho com o mesmo poder, com a mesma coragem, com a mesma ousadia, da mesma forma que ele foi iniciado. E Jesus em Marcos 16:15 disse: ide a todo mundo e pregai o Evangelho. Esta é a nossa responsabilidade. Nós precisamos pregar o Evangelho a todas as pessoas. Muçulmanos, budistas, hinduístas, cristãos, que precisam se aprofundar mais na palavra do Senhor, espíritas. Enfim, o Evangelho precisa alcançar todas as pessoas. E esta é uma responsabilidade minha e sua também. E Paulo estava falando sobre isto aqui. E o que me chama a atenção é que o apóstolo fala dos seus sofrimentos. Eu quero ler com você neste momento, 2 Coríntios 11. Leia comigo sobre os sofrimentos do apóstolo. Vai aparecer para você aí na tela. 2 Coríntios 11, do verso 23 ao verso 28. Está escrito o seguinte: trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos de meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Aqui Paulo fala um pouquinho sobre os seus sofrimentos. Aqui, quando ele escreveu em 2 Coríntios 11, ele estava ali na sua 3ª viagem missionária. E o que mais me chama a atenção é como este homem conseguia pregar o Evangelho, mesmo tendo sofrido tanto. Foi apedrejado, zombado, foi açoitado por 5 vezes, passou frio, fome, nudez. E sabe, muitas vezes eu e você passamos por algumas dificuldades em nossa vida e nós já abrimos a boca em reclamação. Nós já começamos a lamentar, nós já começamos a blasfemar, nós já começamos a zombar do nome de Deus. Simplesmente porque nós passamos por algumas dificuldades. Nós temos muito a aprender com o apóstolo Paulo. Independente das dificuldades, eu e você precisamos olhar para Jesus Cristo. Então Paulo continua sua exortação. Ele fala suas últimas palavras. Ele agora está se despedindo. Leia comigo Atos 20, do verso 37 ao verso 38. Diz o seguinte: todos choraram muito e abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então, acompanharam-o até o navio. Paulo, então, depois das suas últimas palavras, com os pastores de Éfeso, ele se despediu deles, entrou no navio e agora estava rumo a Jerusalém. Chegando em Jerusalém, Paulo foi no templo. Ali no templo ele foi preso. Ele foi preso, passou por julgamentos, por Félix e por Festo. Depois disto, ele passou por um julgamento diante de Herodes Agripa. E depois de 2 anos encarcerado na prisão de Cesareia,
depois de 2 anos, do ano 58 ao ano 60, Paulo então foi levado para a cidade de Roma. E é aí que tudo acontece. E é aí que ele vai escrever a sua epístola de Efésios. Eu gostaria que você lesse comigo agora Atos 28, verso 16 e depois o verso 20. Vai aparecer para você aí também na tela. Acompanha comigo. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado, por causa da esperança de Israel. É que estou preso com estas algemas. O verso 20. Paulo então chega em Roma. E aqui, preso entre algemas, ele escreve uma das coisas mais lindas. E eu quero que você agora acompanhe comigo lá o livro de Efésios. Volte comigo lá. Acompanhe comigo. Efésios capítulo 1, verso 3. Vai aparecer para você aí também na tela. Está escrito o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente o amado. Paulo, então, preso lá em Roma, em casa, sob a custódia de um soldado, ele escreve isto aqui: Bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Pastor, o que é uma bênção espiritual? A bênção espiritual é a transformação radical que Cristo faz na nossa vida. Ele transforma a nossa mente, Ele nos ajuda a tomar melhores decisões acertadas, decisões corretas. Jesus cura emocionalmente as pessoas que estão passando por problemas emocionais. Jesus cura fisicamente diversas pessoas que têm fé. Jesus cura. Isso são bênçãos espirituais. Jesus concede uma segunda chance. Isso é uma maravilhosa bênção espiritual. Deus está no controle de todas as coisas. E quando nós cremos nele, Ele concede as bênçãos para a nossa vida. Além das bênçãos materiais, que eu e você pedimos ao Senhor. E muitas vezes pedimos mal. Deus deseja mais do que nunca dar bênçãos espirituais para a nossa vida. Deus deseja nos dar alegria. Deus deseja nos dar felicidade. Deus deseja restaurar o seu casamento. Deus deseja salvar a sua vida. Essas são as bênçãos espirituais. Mas não para por aí. A Bíblia diz que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Nós fomos escolhidos por Deus. Esta passagem aqui não está querendo dizer que você foi predestinado para a salvação ou para a perdição. Não. Afinal, a palavra do Senhor está dizendo que nós somos predestinados para sermos salvos. E em nenhum momento aqui que nós acabamos de ler, a Bíblia apresenta que as pessoas foram predestinadas para serem perdidas. Você compreende isto? A clareza das Escrituras? Deus, antes da fundação do mundo, conforme nós lemos aqui e agora, antes da fundação do mundo, Ele já havia planejado o plano da salvação, porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, Apocalipse 13, verso 8. Este está o princípio. O princípio da salvação é o seguinte: que Deus amou tanto eu e você, que mesmo antes dele criar o planeta Terra,
Mesmo antes dele criar o homem, ele já havia feito o plano da salvação. E ele já aguardava a sua decisão de entregar a vida a ele. Mas a Bíblia também fala, o apóstolo fala, que nós devemos ser santos e irrepreensíveis em sua presença. Eu quero falar com você, querido jovem. Jesus te chama para ter uma vida santa. Jesus está te convocando para abandonar pecados. Eu estou falando para um homem casado, que está tendo dificuldade em seu trabalho, porque colocou os seus olhos numa mulher que não é sua esposa. Jesus te chama, querido, para uma vida santa, irrepreensível diante dele. Qual será a sua decisão? Sabe aquele pecado que você está acariciando, que você está com dificuldade de abandonar? Jesus te chama para abandonar este pecado também. Jesus vai te dar a força, Jesus vai te dar o poder, porque o poder vem dele, o poder emana dele. E quando nós cremos em Cristo, ele faz o milagre, ele faz a transformação. Você crê nisso? Então a palavra do Senhor continua dizendo o seguinte, que nós fomos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, e que o Pai nos deu o amado gratuitamente. Isso aqui me chama muito a atenção. Louvado seja Deus, porque Deus é um Pai de amor. Muitos de nós que estamos aqui conectados nesta live, infelizmente não tivemos um pai presencial, não tivemos um pai que foi um amigo, não tivemos um pai que estava presente nos momentos que nós precisávamos, ou quem sabe nos momentos de brincadeira, de diversão. O pai não estava presente, mas Deus é diferente. Deus é um pai de amor. Por isso ele enviou o seu filho. Ele amou de tal maneira o mundo, que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A essência de Deus é o amor. Se falta amor na sua vida, Deus pode lhe dar. Deus é o amor. E se está faltando amor em sua vida, é porque está faltando Deus na sua vida. Se está faltando amor no seu casamento, é porque está faltando Deus no seu casamento. Se está faltando amor no relacionamento que você tem com os seus filhos, se você não consegue abrir o seu coração, você que é mãe, você que é pai, avô, se você não está conseguindo abrir o coração para o seu neto ou para o seu filho, é porque está faltando Deus na sua vida. Deus é tudo, Deus é amor. E sabe o que a palavra nos diz? A palavra nos diz o seguinte, em 2 Coríntios 3, verso 18, está escrito o seguinte: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ou seja, querido, quando nós contemplamos a Deus, nós somos transformados. O que você tem contemplado? Você tem passado por horas, quem sabe, assistindo Netflix, séries? Quem sabe você está passando o final de semana todinho, virando a noite. O que você tem contemplado? Você tem contemplado pornografia? Qual é o pecado que está diante de ti? Você vai sendo transformado a partir daquilo que você contempla. E se você contemplar um Deus de amor, o seu coração vai superabundar de amor. Você vai ter amor para dar para os seus filhos. Pode ter certeza. Você vai ter amor para dar para a sua esposa. Você, querida mulher, que gosta de ser dominante, você vai ter amor para dar para os seus filhos e para o seu esposo em nome de Jesus. Porque você precisa de um contato com Cristo, com Deus, e você vai ser
transformado. E sabe o que mais me chama a atenção? Que Deus deu gratuitamente um amado. O amado é Jesus Cristo. Jesus é a expressão exata do ser de Deus e do amor. Eu te desafio a ler os evangelhos. Eu te desafio a passar momentos com Jesus Cristo, lendo a sua palavra, e você vai ser transformado. Eu falo isso por mim mesmo, quem eu era antes de conhecer a Cristo. Quem eu era antes de passar momentos com Jesus, lendo a sua palavra, e quem eu sou hoje. Eu sou uma outra pessoa. E eu agradeço a Jesus por isso. Agora eu quero ler com você, e vai aparecer na tela, Efésios capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 7 ao verso 12. Acompanha comigo. Efésios 1, do verso 7 ao verso 12. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, em Jesus Cristo, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós, com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então nele nós temos a redenção. A redenção foi o preço pago pelo pecado. Jesus pagou o preço. Jesus morreu a morte eterna em meu lugar e em seu lugar. Nós temos a salvação de forma gratuita. E sabe, o preço foi altíssimo, porque requereu a vida do próprio Deus Jesus Cristo. E nele nós temos a redenção, foi através do seu sangue. E nós também temos o perdão dos nossos pecados. Louvado seja Deus. Jesus deseja te perdoar. Sabe, você não consegue mais se perdoar. Você olha para trás e você vê a sua vida de pecados. Você se sente tão longe de Deus. As pessoas te discriminam, não é verdade? As pessoas te olham assim, meio virado. Mas eu quero dizer para você que Jesus perdoa todos os seus pecados. Jesus purifica todos os seus pecados. Jesus apaga todos os seus pecados. Você, em Cristo Jesus, é uma nova criatura. Você aceita o perdão de Jesus Cristo? Você aceita? Jesus está convidando você para aceitar o seu perdão. Neste momento, Jesus chama um homossexual. Jesus chama uma mulher que está vendendo o seu corpo de forma virtual. Jesus convida você que está desviando o dinheiro da empresa. Jesus está te chamando. Ele deseja perdoar você. Ele deseja transformar você. Mas qual será a sua decisão? Qual será a sua escolha? Jesus está batendo na porta do seu coração. Não endureça. Em nome de Jesus. E então, a palavra do Senhor diz que todas as coisas convergem em Cristo. Tanto as celestiais como as terrenas. Tudo converge em Cristo. Tudo é para Ele, por Ele, nele, através dEle. A nossa vida precisa estar em Cristo Jesus. Sabe por quê? Ele é plenamente Deus, mas plenamente homem. Nós temos lá no céu, diante do trono do Pai, um ser que é Deus, mas que também é plenamente homem. Nós temos lá, olha, Jesus Cristo e a sua natureza. Pleno homem, pleno Deus. É sem mutação, sem confusão, sem divisão. Uma natureza não anula a outra.
Este é Cristo, Deus encarnado. Ele se fez homem para salvar eu e você. Todas as coisas convergem nele. Se a sua empresa não está convergindo em Cristo, se os seus negócios não estão em Cristo, se o seu casamento não está em Cristo, se você não está educando os seus filhos em Cristo, se a sua vida pessoal não está em Cristo, se os pensamentos seus não estão em Cristo, aonde está? Quem é o Deus da sua vida? Você precisa encontrar a graça da salvação que Paulo encontrou. Que mesmo diante de tanto sofrimento, a graça alcançou aquele homem. Por isso, mesmo diante ali de tanta dor, ele conseguia pregar sobre o amor de Jesus. Agora eu quero ler com você o verso 20 e do verso 20 ao verso 23 do capítulo 1. Veja comigo. Vai aparecer aí para vocês. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Este é Jesus Cristo. O Pai ressuscitou Jesus Cristo, segundo Efésios 1, verso 20. O Espírito Santo ressuscitou Jesus Cristo, segundo Romanos 8, 11. E o próprio Jesus Cristo se ressuscitou a si mesmo, segundo João 10, do verso 17 ao verso 18. Jesus disse: dou a minha vida para reavê-la, ninguém a tira de mim, por isso o Pai me ama. A Trindade estava unida na ressurreição de Jesus. E então Jesus foi ressuscitado, foi levado para o céu, foi entronizado, e diante dele, sob os pés dele, está todo o universo, está todos os anjos do céu, todos os seres não caídos, todo o poder, as coisas visíveis e as invisíveis do universo estão no poder de Cristo. Ele mantém o poder nas suas mãos. Louvado seja Ele. E sabe, que tal você deixar Jesus entrar na sua vida? Que tal você deixar Jesus transformar a sua vida de forma radical? Já chega de brincar de ser cristão. Basta! Já chega de dizer não para Jesus. Você que está me ouvindo, você que está aí em casa, você que está aqui na igreja me ouvindo, neste momento, até quando você vai dizer não para Cristo? Sem Ele você não é nada. Sabe, tem gente que se acha tanto, enche o peito. Oh, querida amiga e querida amiga, eu quero dizer para você, você é pó. Jesus sendo Deus, Ele veio pobre e nasceu numa manjedoura. Não se exalte por causa do seu carro, da sua casa, da sua conta bancária. Não faça isso. Nós estamos vendo aí nas redes sociais, repercutindo vários vídeos de pessoas pisando em outras pessoas por serem de classes sociais inferiores. Mas eu quero dizer para você, Jesus se fez homem, pobre, não usou a sua divindade enquanto esteve nessa terra. Ele pregou o evangelho para os pobres, para os aflitos, para as prostitutas, para os ladrões, para aquelas pessoas que desviavam o dinheiro, para aquelas pessoas discriminadas da sociedade, sabe? Aquelas pessoas sujas, fedidas. Jesus amava elas de uma forma tão grande. Não se exalte, querido. Aprenda com Cristo, sabe por quê? Porque talvez você
por dentro você está mais sujo do que um mendigo que mora nas ruas das cidades. Agora eu quero ler com vocês Efésios 1, do verso 17 ao verso 19. Vai aparecer para vocês aí também. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, o que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos deseja dar o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos conceder sabedoria. E há uma expressão aqui que me chama muito a atenção. Revelação no pleno conhecimento dEle. A nossa maior necessidade é do Espírito Santo. Quando nós somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo. E eu quero dizer para você, se lhe falta sabedoria, peça a Deus, que Ele lhe dará. Peça o Espírito Santo. É a maior necessidade da sua vida. Leia comigo agora o verso 13 e o verso 14 de Efésios 1. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós cremos no Evangelho, quando nós aceitamos o Evangelho, nós recebemos o Espírito Santo. Quando nós descemos na água, no tanque batismal, quando nós descemos na água, quando nós somos batizados, nós somos selados com o Espírito Santo. Nós somos selados para viver uma vida ao lado de Jesus Cristo. Uma vida irrepreensível. Uma vida correta, honesta. Louvado seja Deus, porque eu e você já fomos batizados. Nós ouvimos, nós aceitamos, nós cremos no Evangelho. Mas neste momento, nesta noite, eu estou falando para várias pessoas que estão ouvindo a mensagem, que estão ouvindo o Evangelho, que em Jesus a salvação, que em Jesus a liberdade, que Jesus a graça, que Jesus a solução para a sua vida. E sabe, Jesus quer te dar o Espírito Santo. O Espírito Santo é o penhor até o cumprimento da segunda vinda de Jesus. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Sabe por quê? O Espírito Santo ficou aqui penhorado. Ele é a garantia que Jesus irá voltar. Dentro em breve, nós veremos o nosso Cristo, o nosso Salvador, vindo nas nuvens do céu, com poder e muita glória. E todos nós, cheios do Espírito Santo, cheios de coragem, de alegria, de felicidade, mesmo diante das preocupações, das aflições ou tribulações, cheios do Espírito Santo, nós teremos a mesma alegria que Paulo teve, mas esta alegria pode ser compartilhada e vivida hoje. Qual é a sua decisão? Em João 8,36 está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Você precisa da liberdade de Jesus. Você precisa da transformação do Espírito Santo na sua vida.